Oi gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Karen, esse é o meu canal Vicente Kai, e no meu canal eu falo um pouco sobre os meus passeios e também um pouco da minha vida. E agora eu vou começar a gravar vídeos que são um pouco pra vocês, sobre palavras e frases em francês. E essa é a minha mãe, pra quem não conhece, é a Fernanda, meu irmão Isaac, e o meu padrasto da câmera, o Everton, ele é a produção. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre... Não, a minha mãe vai falar, eu também, como foi o começo da escola na França e como foi para matricular. Então, gente, eu, Fernanda, mamãe da Kai, vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência para matricular as crianças na escola, né? Assim como eu, antes de sair do Brasil, pesquisei muito como era para fazer inscrição na escola aqui na França, né? Porque às vezes quando a gente está no Brasil a gente não tem muito conhecimento, enfim, a gente pesquisa muito no YouTube. E eu fiz isso, eu sei que tem muita gente que procura, né? Pessoas que querem sair do Brasil, saber como é que é para matricular uma criança, principalmente quem vem com criança, que é a primeira preocupação do pai e da mãe quando está fora do Brasil, está no Brasil e quer vir para fora do Brasil, é como faz para matricular uma criança na escola. Vou falar nossa experiência aqui na França, porque é o país que nós estamos morando. A gente chegamos, para quem conhece já e conhece a gente, chegamos aqui na França há 6 anos atrás, né? Ficamos, 2018, ficamos 5 anos lá em Paris e agora a gente está morando aqui no sul da França. Tanto em Paris quanto aqui no sul da França foi fácil matricular as crianças na escola, né? Aqui foi mais fácil ainda porque eles já vieram de uma escola francesa para outra escola francesa. Mas quando você chega do Brasil aqui na França, você tem que procurar o lugar que você vai morar, a vila que você vai morar. Aqui se fala vila, aí no Brasil se chama bairro, né? O lugar que você vai ficar. Quando você consegue o lugar para morar, a sua casa, o seu lugar que você vai ficar, você tem que procurar a mairie da sua vila, né? A mairie, que traduzindo para o português é como se fosse uma subprefeitura, onde faz matrícula escolar, onde tem algumas coisas sociais da prefeitura, enfim. Mas para matricular a criança, você não vai na escola matricular a criança como aí é no Brasil, né? No Brasil, você vai direto na escola. Aqui não é assim. Aqui você tem que procurar a mairie da vila que você vai morar e aí sim você vai matricular a criança. Ah, mas quais são os documentos que você tem que matricular? Tem que levar histórico? Tem que levar... Não, gente. Você vai com o passaporte da criança, né? Com a carteira de vacina. Algumas vilas pedem certidão de nascimento traduzida, mas não é todas as vilas. Você tem que procurar saber na vila que você vai quais são os documentos, mas geralmente é só o passaporte, carteira de vacina e o comprovante do lugar que você mora, seu comprovante de residência, né? Pode ser uma conta de luz, pode ser o recibo do aluguel, se você paga aluguel, enfim. E você vai na mairie com esses documentos e fala que quer fazer a inscrição da criança na escola. Eles vão perguntar qual a idade da criança, vão perguntar se a criança já estudou, né? Enfim, e da onde você está vindo, até porque eles vão ver passaporte e vão ver que você não é francês, você está vindo de outro país. Então foi isso, eu fui na mairie onde eu morava, lá em Paris, com o passaporte da Karen e do Isaac, carteira de vacina, porque eles querem saber se a criança é vacinada ou não. Isso é muito importante aqui na França, porque se a criança não for vacinada, eles pedem para vacinar, né? Porque a criança não pode estar sem vacina. E o lugar, o recibo de onde você mora, qualquer comprovante de residência, e matricula. É relativamente simples, né? Para alguns. Algumas pessoas têm dificuldade, que às vezes pedem para traduzir algum documento. Não precisa de histórico escolar do Brasil. Eu trouxe das crianças, mas não precisou. Eles matriculam a criança pela idade da criança. Aí eles vão ver qual é a classe que eles vão colocar. Se for uma criança estrangeira, como era o caso da Karen e do Isaac, se for uma criancinha pequena, tipo, o Isaac chegou aqui com 4 anos de idade, né? Ele estudou, se eu não me engano, só um ou 2 meses no Brasil. Ele não foi alfabetizado no Brasil, ele foi alfabetizado aqui na França. Então, assim, eles colocaram ele como se fosse o jardim de infância aí do Brasil, né? Então, ele não precisou ficar numa escola, numa sala diferente. Mas especial. Que tipo de sala é diferente, especial? Quando você é imigrante estrangeiro aqui, e a criança já é grande, assim, acima de 10, 11, 12 anos, adolescente, tem que ficar numa sala diferente, com crianças que falam português ou alguma coisa desse tipo, porque eles vão ser
ter aulas diferentes, né? Porque a criança não fala o francês ainda. Mas o Isaac não precisou, porque o Isaac ele ia ser alfabetizado aqui, então ele ia aprender a falar aqui fácil, de boa, né? A Karen, ela da vila que eu morava não tinha essa escola com uma turma especial para ela. Eles colocaram ela numa turma comum. A Karen chegou aqui com 8 anos de idade, né, filha? Com 8 anos de idade. Ela estudou quanto tempo no Brasil? Um ano e meio. Um ano e meio, eu acho. Ela era criança, mas quem lembra era ela. Eu não lembro muito bem, mas foi isso, 1 ano e meio mais ou menos. Ela começou a ser alfabetizada no Brasil, mas quando ela começou a ler, a gente veio embora. Então, tipo, ela foi alfabetizada mesmo aqui na França em francês. E como ela não falava francês e por ela já ser um pouquinho grande, já tinha 8 para 9 anos, eles colocaram ela numa turma comum, com alunos franceses, mas ela sempre ficava depois do horário com uma professora que falava espanhol. No caso, tem um professor que fala português, que é portuguesa, mas a professora da Karen falava em espanhol. Então, para ensinar ela o francês, porque como ela era estrangeira, né, ela não falava o francês, então para não ser tão difícil para ela, eles colocavam ela para fazer uma aulinha a mais. Uns 30 minutos. Todos os dias ela ficava 30 minutos a mais para fazer essa aula numa sala especial. Então é assim, a criança chegou aqui pequena, não precisa dessa turma especial, como o Isaac, não precisou. Já a Karen precisou. E se for adolescente, aí é um pouquinho mais complicado. Se já vir para cá com 13, 14, 15 anos, aí já precisa de uma escola que tenha um preparo especial para a criança. Uma sala com imigrantes. Com imigrantes. Isso, eu não lembro agora qual é o nome da escola. UBE2A, eu acho. UBE2A, fala em português. UBE2A. Não é a mesma coisa, não sei como é. Não sei como é que seria em português, mas enfim, é uma classe diferente, né? É uma turma especial para alunos estrangeiros. Mas é isso, é fácil matricular uma criança aqui, para vocês que estão vindo, ou que alguém que planeja sair do Brasil. Passaporte, carteira de vacina, comprovante de residência, não precisa do histórico escolar, embora eu trouxe, mas não precisei. E às vezes eles pedem o certidão de casamento do pai e da mãe, né? Porque eles querem saber quem é o responsável pela criança aqui na França, né? Eu levei minha certidão de casamento, mas quem ficou responsável mesmo pelas crianças foi eu, porque o Everton trabalhava, então ele não ia poder, tipo, ser a escola, porque eles mandam muita mensagem de texto, eles fazem muita ligação, eles mandam muito e-mail, tudo que acontece na escola, então tem que ter uma pessoa responsável, né? Que eles falam responsável número 1 pela criança, que no caso fui eu, porque qualquer coisa que acontecesse, né, eles me ligavam, se Karen, acontecesse alguma coisa com a Karen, com o Isaac, eles me ligavam, vem buscar, vem aqui, enfim. E se não ir pra escola, tem que ligar justificando porque não foi? Aqui é muito mais organizado que o Brasil, não tem nem comparação. Se a criança não vai pra escola, mesmo se ela estiver doente, eu tenho que ligar avisando, né, no dia, eu não posso no outro dia. Às vezes até eles mandam uma caderneta, né? E você escreve por que a criança não foi no dia anterior. E se a criança chega atrasada, eles mandam mensagem de texto para o pai ou para a mãe para falar que a criança está atrasada e por que a criança está atrasada. Não pode faltar à escola se você falta mais de 3 dias. Tem alguns lugares que eles mandam, que eu já ouvi falar, não aconteceu comigo porque as crianças nunca faltaram. Mas aqui tem muito brasileiro e a gente ouve muita coisa de muito brasileiro. Que eles mandam assistente social na casa se a criança faltar mais de 3 dias se você não ligar para a escola para avisar que a criança está faltando, que a criança está doente, ou seja lá o que for, né? Eles mandam assistente social na casa para saber por que a criança não está indo. Então aqui com criança, aqui na França, eles são bem enjoados, eles são bem... É o que é o certo, né, gente? É o certo, a preocupação que eles têm com criança aqui é muito grande. Criança não pode ficar na escola, mesmo sendo estrangeira, mesmo não falando a língua, enfim, tem que botar porque a criança tem que aprender, né, filha? Uhum. E de lá, de Paris pra cá, né, porque a gente fez essa mudança e às vezes as pessoas podem pensar que a gente mora perto de Paris. A gente não mora mais perto de Paris, a gente mora a 12 horas de Paris, não é isso, amor? Dá 12 horas de Paris de viagem, 10 horas por aí, né, a gente vai de carro. Enfim, é bem longe, a gente está morando no sul, a gente já mora na fronteira com a Espanha. E Paris é lá em cima, se você olhar no mapa, você vê que Paris está lá em cima e a gente mora agora embaixo. Então de lá para cá também foi fácil, até porque as crianças já estavam matriculadas na escola. Então de lá eu pedi uma demanda de radiação, que é um documento
que eles pedem aqui na escola francesa, dizendo que a criança já estudava. Eles estão rindo porque eu não falo francês, gente, eu falo um pouquinho, né? A gente se vira, mas enfim. Eu tenho que pegar esse papel dizendo que a criança já estudava aqui na França para poder matricular ela para cá. A cara tá rindo. Mas também foi fácil, só pediram passaporte aqui também, esse papel da outra escola de Paris e o meu comprovante de residência aqui. E foi isso, para matricular foi bem fácil. Aí as pessoas podem perguntar se foi difícil, né, filha, você na escola. Pro Isaac, como eu já falei, foi fácil, porque ele foi alfabetizado aqui, então. E pro Isaac, gente, era tudo festa. Ele nem ligava se as crianças falavam com ele, se não falava, ele queria era brincar. Porque né, filho, na escolinha dele, como era o jardim de infância, tinha um parquinho, tinha balanço, né, Isaac? Bicicleta também. Tinha bicicleta, enfim, pra ele só queria brincar, né? Até sozinho, né? Nem ligar. Gente, eu ficava olhando o Isaac na grade, meu maior medo era as crianças não se acostumarem na escola, né? Mas eu ficava olhando o Isaac na grade da escola, Isaac lá sozinho, as crianças não estavam nem aí pra ele, e ele tava lá brincando sozinho, tava nem aí, deixa eu beber água, gente. Fala como foi. E ele não tava nem aí, brincava sozinho, né, Isaac? Não tava nem aí, até porque 4 aninhos, né, gente? Era criancinha ainda, bebezinho quase. E pra ele foi fácil, agora a Cacai que foi um pouco difícil, né, filha? O Cacai, começo, chegou aqui com 8 anos, já era grandinha, né? Então, e ela sentia muita falta do Brasil, da avó, porque a minha sogra tinha ficado no Brasil. E os avós lá no Brasil, ela que, enfim, pra ela foi mais difícil, né? E também os amigos, não né? falar, né? Tinha os amiguinhos já na escola. É que eu não sabia falar, não tinha amizade no começo. Né? Aí a bichinha ficava presa assim na grade lá, encostada, chorando, não queria ficar na escola. Porque ela não sabia falar, as crianças não queriam brincar com ela, né? Porque ela não falava francês. E as crianças não queriam brincar com alguém que não entendesse, né? É assim, em qualquer lugar. Mas depois, acho que... Quanto tempo você aprendeu a falar francês? 6 meses, mais ou menos? Quanto tempo você me deu, eu já tava falando um pouco. Não, Um ano. quase um ano. Um ano você tava sabendo me virar com o nome. Com 1 ano ela já tava falando francês, o Isaac foi mais rápido que ela. Porque o Isaac era menorzinho, então eu acho que ele aprendeu mais fácil. Mas agora ele já fala. E o Isaac aprendeu sozinho, né? Escrever e falar em português. Em português, aí você fala, mas ele não sabe escrever, eles sabem escrever tanto em português quanto em francês, né? O Isaac aprendeu sozinho, ia falar, né, a escrever, né, Isaac? A escrever e ler em português ele aprendeu sozinho, até porque eu estava trabalhando, eu não tinha tempo de ensinar, mas ele aprendeu sozinho o português. A escola dava livro para escrever, para aprender a escrever. Mas em português que eu tô falando? Em português não. Não, eu tô falando em português, você aprendeu em português, a escrever sozinho. E ler também, né? Então, é isso, né? E Karen já sabia um pouquinho, ela ler um pouquinho em português. Mas ela não esqueceu o português. Na escola do Isaac, quando ele entrou, eles falaram que era pra mim falar em francês com ele. E nem eu sabia falar francês, como é que eu vou falar em francês com ele, né? Mas aí, tipo, eu também não queria. Como é que eu vou falar só em francês? Primeiro que eu não sabia. E mesmo se eu soubesse... Isso não é bom, né? Tem muitos pais aqui que fazem isso, mas isso não é bom, porque perde a língua materna. E mesmo se eu soubesse falar o francês, que tem muito português aqui, ou até brasileiro, que só fala em francês com a criança. Aí a criança acaba esquecendo de falar a língua materna, que é o português, né? Nem aprende. Não aprende a falar, ou então esquece, né? Porque como ele veio pequenininho... Aí ela falou pra mim, não, tem que falar em francês com ele, porque ele tem que falar francês. Aí eu na minha cabeça, eu falei, na minha cabeça, né, porque eu não sabia responder pra ela, né? Mas eu entendi o que ela falava, gente. Tipo assim, mas como é que você entendeu o que a mulher falava? Porque a gente, quando chega aqui, depois de um tempo, a gente começa primeiro a entender o que as pessoas estão falando. Você não consegue falar, mas você consegue compreender o que as pessoas estão falando. Então eu entendi o que as pessoas falavam, por mais que eu não falasse. Eu entendi o que ela estava falando, ela queria que eu falasse só em francês com ele. Mas na minha cabeça eu falei assim, eu não vou falar só em francês, até porque eu não sabia, porque ele vai esquecer o português e essa não é o meu intuito. Até porque a nossa família está no Brasil, fala português e como é que eles iam só falar francês, né? Não tem como, porque eles têm que se comunicar com a família. Eles não podem esquecer a língua deles, né? A língua de origem. Então eles sabem falar tanto português quanto o francês fluentemente, né, filha? Tanto o Caio quanto o Isaac, não é isso? E é isso, né? Difícil? Como é que foi sua... Eu falei a minha experiência de matricular vocês e tal, mas você, a sua experiência. Você já era grandinha, você sabia como é que era a escola, né? Como é que você... As coisas lá... A diferença? A diferença um pouquinho da do Brasil. Tu lembra ainda como foi? Sim, no Brasil, por exemplo. No Brasil a gente não fazia nada. Por exemplo, não fazia nada. A professora, o único trabalho que ela mandava a gente escrever, que a gente fazia era escrever
o abecedário que fala? É. É, abecedário. Todo dia ela mandava a gente fazer isso. Depois a gente ficava brincando e tudo. E também lembro que a gente fazia aula de inglês, só que a gente brinca só as cores. Não, em inglês no Brasil é só um animalzinho, cor e alguns pink, números até red. 10, né? É. Aqui, Tipo, a diferença de ensino, gente, é muito grande. Tipo, a gente costuma falar que aqui na França as escolas são públicas, né? Tem escola privê, que é a escola particular, mas é tipo assim, é muito raro. E a escola pública, ela não se compara a uma escola particular no Brasil, nem a melhor escola particular no Brasil, ela não se compara. O grau de ensino, o grau de estudo aqui é muito maior, sim, do que no Brasil. Não existe comparação. Como a Kari falou, lá ela só fazia desenhar, né? O inglesinho que ela tinha era bem diferente. Cores, igual o Isaac. O Isaac, ele começou a estudar foi o que? Jardim? Ele entrou no Brasil. Mas no final do jardim daqui, que era o jardim do Brasil, ele já estava começando a ler e escrever. Aonde que no Brasil uma criança no jardim já está lendo e escrevendo? Lá no Brasil a criança só começa a ler, parece que quase com 8 anos de idade. Quando vai pra primeira série, ele no jardim já estava fazendo isso. Aqui, ele já no jardim, ele já estava começando a falar. Hoje em dia, o inglês também aqui, né, Isaac? Ele consegue... O inglês aqui também não tem nada a ver com o do Brasil, gente. A criança aqui, se a criança mesmo... Se for uma criança inteligente estudar mesmo, e tipo, tem criança que não liga, né? Principalmente para inglês. Aqui a escola, você sai falando inglês da escola, né? A Karen sabe bastante coisa de inglês, né, Karen? Quando eu cheguei aqui, no Brasil, tipo, quando eu cheguei aqui, qual era no Brasil? O quê? A série. Primeira série. Na primeira série, não sei o que a gente faz no Brasil. Só que aqui a gente tava fazendo aula de história, geografia, inglês, física e matemática. Espanhol. E francês. Não, espanhol não tinha. Ainda não, é só no outro ano que depois. É só no colégio. Que perguntaram o que você queria fazer, né? Aí no colégio, quando eu fui pro colégio, eu tinha a opção espanhol, latim, alemão, inglês. Essas as outras opções. Quando não sei se vocês conseguiram entender, quando ela entrou como se fosse o primário aí, o ensino fundamental no Brasil, porque a gente acaba, né, aí os outros falam, ai, que frescura, foi pra lá, esquece as coisas. Não, que realmente a gente esquece, gente, algumas coisas, né? E aí quando ela mudou do ensino fundamental aqui como se fosse a quinta série no Brasil, né, sexto ano, se eu não me engano agora, que mudou muita coisa, né? Também já parei de estudar há muito tempo, gente. Não lembro muita coisa. Ela teve que escolher, além do francês que ela já falava, que é a língua daqui, ela teve que escolher uma terceira língua para aprender, né, filha? Ela poderia escolher entre espanhol, fora o inglês, né? O inglês é obrigatório. O inglês é obrigatório. Então ela já fala o português, que é a língua dela, ela já fala o francês, o inglês. Eu também viro. O inglês é obrigatório em todas as escolas, então ela tinha que escolher uma outra língua quando ela foi pro sexto ano, né? No caso, vou falar sexto ano, que é pra vocês terem uma ideia do Brasil. Quando ela foi pro sexto ano, ela teve que escolher uma outra língua, né? No caso, o pai e a mãe também tem que concordar, né? Aí ela poderia escolher espanhol, alemão, latim e tinha árabe também. Eu lembro que tinha árabe. Ele coloca italiano árabe, mas não tem professor que fala essa língua. A árabe com certeza tem, né? Sim, mas não tá. Tá, mas enfim, mas tinha 4 opções: latim, espanhol, árabe e alemão. Ela escolheu o espanhol, né? Porque pra gente que fala português, o espanhol é mais fácil. Então a Karen fala agora o espanhol, né, filha? Fala espanhol. É bem parecido com o português, então é muito fácil. O espanhol ela aprendeu fácil porque é fácil. Mas eu não falo igual eles falam. Tipo, não é fluente, né? Mas fala espanhol, fala o português, o francês. E o inglês ela consegue entender. Ela também não fala, mas ela consegue entender muita coisa, né? O Isaac também. O Isaac já faz inglês. Eu não sei se tu consegue compreender bem o inglês, galera. Não, mas se for falar a frase, eu não entendo. Meu irmão sabe só algumas palavras. Algumas palavras, mas enfim, porque também ele tá aprendendo agora inglês. E agora, como a gente veio pro sul da França, aqui eles falam muito ou o espanhol ou a língua catalã. Que aqui... Porque é um lugar que... aí já tem que entrar na história da França, que isso já é para outro vídeo, né? Aqui eles falam catalão. E lá na escola do Isaac, eles estão ensinando a eles a falar catalão. Então, além do francês, inglês e catalão, que é o que Isaac aprende, né? Já tá falando alguma coisa de catalão? Sim, os dias, números... Bom, número não. Frases... Fala uma frase. Alguma frase você consegue falar em catalão? Fala os dias da semana. Os dias da semana em catalão. Segunda-feira. Dilluns. Terça. Dimarts. Quarta. Dimecres.
Quinta. De Jaus. Sexta. De Ventres. Sábado. De Sete. Domingo. De Mengue. Calma aí. É diferente, né? Coisa que você fala coisa com coisa. Parece que tá falando nada a ver, né? Coisa com, assim, sei lá, mas enfim, é isso. A escola aqui é basicamente isso, gente. Entendeu? É fácil matricular pra quem tá vindo, né? Quem vem. Enfim, acho que é isso, né, filha? Os próximos vídeos da Karen vai ser Karen ensinando como ela falou algumas palavras, né? Falou isso? Frases, né? Em francês, pra quem tem curiosidade, pra aprender pelo menos a chegar aqui e falar oh, bonjour, ça va, enfim, né? Algumas coisinhas para as pessoas terem uma noção. E muitas pessoas aí no Brasil gostam, né, filha? De aprender, né, um pouquinho da ela não vai ensinar porque ela não é uma professora, ela mas vai ensinar a frase do dia a dia, como você, né, se comunicar com as pessoas, como ir no mercado, como, né, como compra as coisas, como pede. Porque ela não é professora, né? Então. Mas tipo como assim, ela fala, ela sabe falar, vai ensinar. Né? Algumas palavras, né? Você ir no mercado, você ir num, sei lá, num médico, alguma coisa assim, né, filha? E é isso, né, gente? Então esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo. Compartilhe. Compartilhe. E como a gente sempre fala, se vocês tiverem alguma curiosidade, se tiverem alguma sugestão de vídeo, né, que ela sempre esquece de falar, sempre sou eu que falo no final, né? Deixa nos comentários aqui embaixo, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa que quer que a Cacai faça, né, filha? De vídeo? De vídeo, alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem que a gente esclareça. Se a gente souber, a gente pode falar pra vocês, tá? Porque a gente também não sabe tudo, né, gente? E, enfim, Cacai também, né, filha? Então é isso. Compartilhe, deixa o seu like, ative o sininho, tá? Não sei onde vai estar o sino que o cara vai botar, mas enfim. E compartilhe. Tá bom, gente? Tchau, beijo.